Takumi era um assalariado miserável que estava destinado a morrer sozinho. Porém, tudo muda quando ele é levado para um mundo mágico com a habilidade apelona de criar o que quiser, tornando o alquimista mais forte que carrega todo mundo. A história começa com Takumi sendo invocado para um espaço branco interdimensional, onde conhece uma deusa bonitona que logo se desculpa porque ele foi invocado por engano. Ela explica que ele não foi escolhido e só foi misturado com um grupo de heróis que foram selecionados aleatoriamente. Quando Takumi pergunta se ela pode mandá-lo de volta para a Terra, a deusa admite que não pode porque o feitiço usado para invocá-lo foi corrompido. Mas, para compensar seu erro bobo, a deusa reúne todos os melhores atributos e os coloca na alma dele antes de teletransportá-lo para um mundo mágico. Nesse novo mundo, Takumi vê seu reflexo no rio e fica chocado ao ver que agora é mais gato que os astros do K-pop. Ao checar seus atributos, ele descobre que recebeu habilidades mágicas junto com perícias de produção, então decide testá-las. Ele brinca com algumas lâminas de água e magia de terra e, depois de se divertir, acha que seria melhor ir para a vila mais próxima. No entanto, no caminho, ele encontra um tronco de madeira e, usando sua perícia de avaliação, descobre que a madeira é de alta qualidade, então cria a lança perfeita. De repente, uma garota assustada chamada Molly corre para trás dele e se esconde porque um monstro coelho está perseguindo ela. Enquanto o monstro avança neles, Takumi, tremendo de medo, consegue golpear com força sua lança e, por sorte, derruba o coelho maluco. Essa vitória configura imediatamente sua classe para guerreiro, mas ser guerreiro é a última coisa que Takumi quer, já que ele deseja uma vida pacífica. Após Molly agradecer por salvar sua vida, Takumi pergunta onde ela mora, e ela revela que sua vila é perto e que estava colhendo ervas medicinais quando tudo deu errado. Como Takumi planeja encontrar um lugar para se estabelecer, ele pergunta à garota se pode acompanhá-la até a vila, e ela concorda animada. Um tempo depois, Takumi e Molly chegam à sua humilde vila, onde Takumi conhece os pais dela que agradecem por ele ter salvado a filha deles. Quando Takumi pergunta se pode ficar na vila, o pai de Molly, Banga, diz que sim sem hesitar. E para retribuir Takumi por salvar sua filha, ele promete que ele e os moradores ajudarão a construir uma casa para ele. Mais tarde, quando mostram a Takumi o terreno onde a casa será construída, ele usa sua magia de terra para limpar o mato, e os moradores ficam chocados. Nas semanas seguintes, Takumi se estabelece na vila para começar sua nova vida tranquila e, usando suas habilidades de marcenaria, consegue criar móveis para sua casa. Ele também muda a sua classe de guerreiro para alquimista e, para aprimorar sua perícia de alquimia, começa a trabalhar com Boban, o ferreiro da vila, criando armas. Porém, usar muita mana para fazer armas esgota sua energia. Então, para repor sua mana, Takumi se aventura na floresta em busca de ervas medicinais. Enquanto tá nisso, ele de repente encontra um javali selvagem feroz. Mas quando ele tenta atacar, o resultado é um fracasso total, assim como em sua vida anterior. Caramba! Enquanto o javali contra-ataca para liquidar Takumi, uma aranha venenosa surge do nada para salvá-lo de morrer no seu próprio anime. O que é? Mas acaba se ferindo no processo. Nesse momento, a fera ataca de novo e, com pouco tempo para pensar, Takumi ataca usando sua alquimia, que decompõe o javali ao toque. Depois que Takumi agradece e cura a aranha venenosa que o salvou, ele tenta ir embora, mas o sistema avisa que seu charme domou a fera, o que o choca. Takumi então decide ficar com a aranha como bicho de estimação e a chama de Maple antes de levá-la de volta para a vila. Os moradores, ao verem a carcaça enorme do javali que Takumi abateu, ficam chocados, mas ficam ainda mais ao verem a aranha-monstro que ele domou. Na manhã seguinte, Takumi acorda e se vê completamente enrolado na teia da Maple como se fosse um burrito. Quando ele pergunta o que ela pensa que está fazendo, Maple reclama que ele tem estado muito ocupado, o que a deixou bem entediada. Akuma então se desculpa por negligenciá-la e quando promete fazer uma pausa para brincarem, Maple fica tão animada que pula no seu pula-pula e começa a saltar. De repente, Molly entra e flagra os dois, ficando paralisada com aquela cena suspeita. Mas quando ela nota as teias sedosas da Maple, isso chama sua atenção e, algum tempo depois, ela usa a seda para fazer uma bela camisa. Acontece que a seda da Maple é um material de fabricação excepcional que até os nobres usam para fazer tecidos. Então, pelo resto do dia, Maple produz mais teias sedosas para Molly e suas amigas, que elas podem usar para fazer roupas. Faz um mês que Takumi chegou à vila. Mas agora ele está decidido a ir para a cidade para aprender mais sobre alquimia. No entanto, ele está preocupado em deixar Molly e sua família, que o acolheram como se fosse um membro da família deles.
mas Bang e Bongo garantem a ele que entendem o motivo de sua partida. Eles também o informam que um comerciante chamado Papek virá à vila daqui a uma semana, e uma carruagem já foi providenciada para levá-lo à cidade. Takumi fica comovido com a ajuda imensa deles, então abaixa a cabeça em gratidão e agradece. Depois de sair da ferraria de Bobon, Takumi encontra a mãe de Molly, Marta, que lhe mostra um balde de vísceras de coelho, explicando que, embora sejam a parte mais deliciosa, precisam ser processadas, pois contêm doenças e parasitas. Para ajudar, Takumi usa sua magia de purificação na carne para torná-la comestível. E ao ver que Takumi pode usar uma magia tão poderosa, Marta quase se molha de susto. Garoto! Mas ela também o avisa para não expor tal magia a ninguém quando ele finalmente chegar à cidade. Antes de deixar a vila de vez, Takumi decide retribuir a generosidade dos moradores usando sua magia de terra para erguer a grande muralha do Japão para protegê-los. Na semana seguinte, Papek chega para levar Takumi para a cidade. E como presente de despedida, Takumi dá a Bongo uma de suas poções de cura. Mas no instante em que Papek põe os olhos na poção, ele fica fascinado por ela. Depois de se despedir de Molly, de sua família e de toda a vila, Takumi parte em sua jornada para a cidade. Dentro da carruagem, Takumi faz amizade com 3 aventureiros, um nóia chamado Riff, uma ruiva chamada Riel e um careca de cara amassada chamado Bogar, que estão trabalhando como guarda-costas para Papek. No entanto, no meio do caminho para a capital, a carruagem é atacada por um bando de goblins feios e fedorentes, mas os aventureiros cuidam deles sem o menor esforço. 3 dias depois, quando finalmente chegam à capital, Takumi segue os 3 aventureiros até a Guilda dos Aventureiros, onde ele se registra como um aventureiro, mas com zero intenção de fazer qualquer missão, apenas para usar o cartão da guilda como identificação na capital. Depois de sair da Guilda dos Aventureiros, Takumi visita Pepek em seu escritório para discutir a poção de cura que ele tanto deseja. Pepek propõe pagar impressionantes 7 milhões de ienes por um suprimento constante das poções, e Takumi quase enlouquece, já que ele é um garoto da favela que nunca viu uma quantia tão grande na vida. Não só isso, Pepek, sendo ricaço, também se oferece para dar Takumi uma bela casa como oficina para que ele possa produzir convenientemente as poções de cura sem ser perturbado. Várias horas depois, Takumi segue um cara chamado Thomas, que trabalha para Pepek, para dar uma olhada na casa, e ele quase perde a cabeça ao ver que é uma mansão. Depois que terminam, Thomas decide dar a Takumi um pequeno passeio pela cidade. E, enquanto caminham pela rua, Takumi percebe que o ar cheira pior do que o de uma peixaria. O que você quer dizer com isso? Takumi imediatamente acusa Thomas de soltar bombas de pum fedorentas, mas Thomas nega, explicando que o cheiro está vindo do esgoto subterrâneo. Ele explica ainda que os nobres da cidade normalmente usam dispositivos mágicos de purificação para tratar o esgoto, mas como é um procedimento caro, eles pararam. Na semana seguinte, Takumi e Maple finalmente se mudam para a mansão. Mas como a mansão não tem um sistema de banheiro e Takumi não pode exatamente pedir um pela internet, ele decide criar um usando sua habilidade de alquimia. Algum tempo depois, Pepek aparece na mansão sem avisar, reclamando de uma dor de barriga, e então pede para usar o banheiro de Takumi. Takumi então aponta para onde fica o seu banjé. Mas no instante em que Pepek entra, ele corre de volta para fora surpreso ao ver um banheiro tão sofisticado. Que feitiçaria é essa? Takumi explica que ele mesmo construiu tudo e até embutiu um sistema de purificação mágica diretamente nele. E ao ouvir isso, Pepek fica mais do que impressionado. Quando ele pergunta se Takumi pode usar magia de purificação, Takumi se lembra do aviso de Marta para não expor seu dom e imediatamente implora a Pepek para não expor. Pepek promete que não, mas então ele vira um grande empresário implorando a Takumi para fazer 100 vasos sanitários para o seu negócio. Mas que droga, não! Sabendo que Takumi precisará de ajuda extra para realizar isso, Pepek sugere que ele contrate uma empregada, mas não qualquer uma escrava. A princípio, Takumi protesta, mas depois que Pepek explica que apenas uma empregada vinculada por um contrato pode manter sua magia em segredo, Takumi percebe que Pepek pode estar certo. Então, no dia seguinte, Takumi e Pepek visitam uma empresa de comércio de escravos. E enquanto Takumi dá um passeio pelas instalações, ele vira uma esquina e fica cara a cara com uma elfa gata cuja beleza de cair o queixo instantaneamente o deixa caidinho. Isso aí, garoto! Pouco depois, Takumi e Pepek conhecem Mulan, a mulherão responsável por administrar toda a empresa de escravos. Após Takumi explicar que precisa de uma escrava que cuide da casa, mas que o acompanhe a locais perigosos para coletar materiais, Mulan diz na lata que uma escrava só não dará conta do recado e que ele precisará de 2. Ela então traz a primeira candidata, uma garota fofa chamada Maria, que foi sequestrada por bandidos quando era jovem e não tem família.
Como Maria é habilidosa em tarefas domésticas, Mulan sugere que Takumi a compre para cuidar de suas necessidades, e Takumi concorda. Isso deixa Maria super empolgada, e ela jura fazer de tudo para deixar seu mestre feliz, até mesmo dar uma lambidinha no seu pirulito. O que você quer dizer com isso? Mas Takumi a corrige na hora, dizendo que não precisa dela para esse propósito bizarro. Para a segunda escrava, Mulan diz a Takumi que ele precisaria comprar uma escrava de guerra. E assim que Maria ouve isso, ela logo oferece sua amiga Sofia para o cargo, mas Mulan a corta imediatamente. Contudo, a reação estranha de Mulan ao mencionarem a garota Sofia desperta o interesse de Takumi, então ele insiste em ver quem é essa Sofia. Vendo sua persistência, Mulan não tem escolha a não ser levar Takumi até o quarto de Sofia. E Takumi fica chocado ao ver que Sofia é a elfa gata por quem ele ficou babando mais cedo. Isso aí, garoto. Mulan explica que Sofia foi capturada na guerra há 50 anos, e Takumi fica pasmo ao notar que a beldade é tão velha quanto Joe Biden. Mulan também revela que Sofia tem uma grande cicatriz na orelha esquerda, membros debilitados que atrapalham suas tarefas diárias e poderes selados, provavelmente por alguma maldição. Com todos esses defeitos fatais, Mulan acha que Sofia é um péssimo negócio, mas Takumi apenas pede para ter um momento a sós com ela. Depois que Mulan sai, Takumi logo segura o rosto de Sofia como se fosse beijá-la, pegando-a de surpresa. Enquanto olha nos olhos dela, Takumi usa sua habilidade de avaliação para ver seus atributos e percebe, chocado, que mesmo com as habilidades seladas, ela é incrivelmente forte. No entanto, ele acha que talvez consiga curar sua debilidade e dissipar sua maldição. Então, no momento em que a senhorita Melões entra de volta, Takumi diz logo que quer firmar um contrato com Sofia. Sofia protesta na hora, lembrando de que ela é totalmente inútil. Mas Takumi diz a ela que, no mundo dele, nenhuma beldade é inútil. Com isso, Mulan ri animada, feliz por finalmente se livrar de Sofia. E após toda a papelada ser concluída, ela sela um contrato mágico unindo Takumi e suas escravas. Algum tempo depois, Takumi leva Maria e Sofia para casa, e as garotas ficam em choque ao verem que ele tem uma aranha venenosa de estimação. Após mostrar os quartos individuais, Takumi sugere que tomem um banho para se limparem para a noite, e as garotas concordam. Durante o banho, Maria não parava de tagarelar sobre como Takumi tem sido legal com elas, o que é bem diferente de como os mestres tratam seus escravos. Mas Sofia está com a cabeça cheia, pois ainda acha esse comportamento de bom moço do Takumi muito suspeito. Mais tarde naquela noite, após as garotas terminarem o banho, Takumi as serve com um prato continental. Mas Maria começa a dar um chilique, pois acha que ela deveria estar fazendo jantar para o seu mestre, e não o contrário. No entanto, Takumi a acalma, lembrando-a de que ela sempre terá todo o tempo do mundo para preparar o jantar para ele. Por outro lado, Sofia fica um pouco desconfortável por ter que se sentar à mesma mesa que seu mestre, e quando ela aponta isso, Takumi avisa que não tem intenção de tratá-las como cães só porque são escravas. Enquanto isso, na capital real, um ano inteiro se passou silenciosamente desde que os três heróis invocados chegaram ao Império, e o Rei Careca, em reunião com sua corte real, está preocupado com o treinamento deles. Mas seus conselheiros garantem que, embora os heróis estivessem um pouco hesitantes em treinar no início, eles já retomaram e as coisas estão indo na direção certa. No campo de treinamento, os heróis invocados estão lutando, mas a única garota entre eles, Akane, ainda suspeita de Elizabeth, a maga da corte, e sente que algo não bate. De volta à mansão, Sofia, ainda desconfiada de Takumi, o espiona enquanto ele trabalha em sua oficina, e quando o vê cortando a mão repetidamente como um cientista maluco, ela o confronta imediatamente, mas no processo ela desmaia. Akumi depois a leva para o quarto, onde Maria explica que a maldição lançada sobre Sofia força seu corpo a desligar de exaustão sempre que ela se move demais ou fica muito animada. Ao ouvir isso, Takumi decide curar Sofia de todos os seus ferimentos e também dissipar a maldição que a impedia de usar seus poderes. Na manhã seguinte, Sofia acorda e percebe que se sente muito melhor do que em anos. E quando pergunta por que está dormindo na cama, Maria informa que foi Takumi quem a carregou até lá. Sofia fica imediatamente irritada com a menção de Takumi e avisa Maria que ele não é confiável. Mas Maria mostra a ela que Takumi curou suas orelhas e até a livrou da maldição. Mais tarde naquela noite, Sofia encontra Takumi e depois de agradecê-lo por curá-la, Takumi explica que a razão de estar cortando a mão como um doido na oficina era que ele estava tentando treinar sua habilidade de cura para subir de nível e então curá-la. Ao ouvir isso, Sofia se sente mal por tê-lo julgado mal, e depois de chorar de arrependimento, ela se ajoelha e jura lealdade total a Takumi como seu mestre.
Nas semanas seguintes, Takumi e as garotas conseguiram produzir em massa um enorme suprimento de vasos sanitários para Peipet. E enquanto faziam o último lote do dia, Takumi sugere que façam uma pausa. Quando Maria pergunta se ele quer fazer outra coisa com as mãos, Takumi, sabendo o que ela quer dizer, rapidamente diz que está pensando em fazer algum tipo de viagem. Ele explica que seu objetivo é encontrar materiais que possam ser úteis para sua produção e se divertir enquanto faz isso. Ele diz que planeja levar Sofia e Maple na viagem. Mas Maria começa a chorar imediatamente, insistindo que também quer ir junto. Takumi a lembra que ela não foi feita para o combate. Mas quando Maria faz aquela carinha de cachorro sem dono, ele cede na hora e decide checar os atributos dela. Enquanto olha nos olhos dela, Takumi percebe que Maria tem algumas habilidades que são mais adequadas para o combate, então ele concorda em deixá-la ir junto. Alguns minutos depois, Takumi leva as garotas para sua oficina para descobrir que tipo de armas elas conseguem manusear. Sofia diz que prefere algo longo e grosso, com cerca de 9 polegadas de profundidade, enquanto Maria admite que gosta de algo mais curto, mais robusto. Com isso, Takumi passa o dia seguinte fabricando as armas perfeitas para suas garotas, enquanto Sofia treina Maria em combate fora da mansão. Assim que Takumi termina de fabricar as armas, ele percebe que a próxima coisa de que precisarão é de uma boa armadura corporal. No entanto, para fazer a armadura corporal perfeita, Takumi precisará das medidas das garotas. Mas como ele é um virgem tímido demais para medir o busto e as curvas delas diretamente, ele bola um plano genial de criar manequins das garotas para usar no lugar. Depois que Takumi tece a armadura corporal perfeita usando a teia sedosa de Maple, Maria e Sofia experimentam, e Takumi fica satisfeito que suas escravas agora pareçam verdadeiras beldades. Para completar o estilo, ele lhes dá suas armas individuais e também as presenteia com anéis imbuídos de magia que ele fabricou, que podem ser usados como focos para lançar feitiços. Mais tarde naquele dia, antes de embarcar na jornada, Takumi e as garotas vão para a Guilda dos Aventureiros, onde Takumi as registra como verdadeiras aventureiras e também registra os três como enquanto o recepcionista cuida do pedido. Ele lembra Takumi de uma missão que ele precisa completar como parte de sua tarefa obrigatória como aventureiro, e Takumi promete cuidar disso o mais rápido possível. Enquanto Takumi verifica a lista de pedidos disponíveis para decidir qual escolher, 3 valentões nojentos se aproximam dele e das garotas, oferecendo-se para ensinar a elas algumas lições profundas de aventura. Como Takumi nunca viu esse tipo de gente feia antes, ele imediatamente se adianta para defender as garotas. No entanto, sua ousadia irrita o porco gordo do líder, que não perde tempo tentando lhe dar um soco no rosto. Takumi se transforma no Homem de Aço, e o pulso do cara se estilhaça. Antes que a situação se transforme em uma briga generalizada, o líder brutamontes da guilda Barrack intervém para encerrá-la. Quando ele exige saber o que diabos aconteceu, o recepcionista interrompe para explicar a situação. Depois de ouvir a história completa, o líder da guilda diz aos valentões inúteis para caírem fora e, quanto a Takumi e as garotas, ele exige vê-los em seu escritório. Quando entram em seu escritório, Baraki questiona Takumi, tentando entender como um carinha como ele pode ser tão forte, e Takumi diz que é tudo graças à sua mãe, que luta com ele todas as noites. Depois de testemunhar o quão forte Takumi é, o recepcionista sugere que o promovam para o ranking D, e o mestre da guilda concorda. Então eles dão a Takumi e as garotas missões que ajudarão os três a subirem de rank mais facilmente. Para a primeira missão, Takumi e as garotas são instruídos a exterminar um grupo de goblins sujos, uma tarefa que realizam sem esforço e sem suar, após a qual recuperam os núcleos. No entanto, as coisas se complicam quando mais goblins começam a aparecer, mais do que o esperado, o que faz Sofia acreditar que deve haver um acampamento de goblins por perto com um general goblin entre eles. Enquanto planejam como infiltraram o acampamento Goblin, Maple informa a Takumi que evoluiu, então Takumi imediatamente aguarda dentro de sua caixa de itens para que ela possa descansar. Mesmo sem a ajuda de Maple, Takumi e as garotas conseguem localizar o acampamento Goblin e, usando o poder combinado de seus anéis mágicos, liberam um poderoso inferno que cozinha os Goblins. No entanto, quando acham que o perigo passou, o General Feio e 2 de seus soldados de elite atacam de repente. Mas Takumi e as garotas conseguem eliminá-los. Após a missão, Takumi e as garotas voltam à guilda para relatar, e enquanto falam com Baraki, Maple pula da caixa de itens, agora evoluída para uma garota-aranha. Como recompensa por completar a missão, Takumi e as garotas são promovidos ao rank D. E ao chegar em casa naquele dia, Maria timidamente procura Takumi com um problema que a está incomodando. Ela diz que quer fazer roupas íntimas para ela e Sofia, e precisa que Maple produza materiais sedosos para elas.
Contudo, no meio da conversa, Maple surge do nada para informar Takumi que o empresário Papete está lá para vê-lo. Quando Takumi entra na sala, ele encontra Papete, que o informa que um certo lorde chamado Godwin deseja vê-lo. Quando Takumi pergunta por que um lorde o chama, Papete suspeita que seja pelo dispositivo mágico de purificação que Takumi instala nos banheiros que faz. Mais tarde, Papete leva Takumi e as garotas à mansão do Lord Godwin, onde o Lorde agradece Takumi por inventar o melhor sistema de purificação de banheiros, capaz de limpar até os piores dejetos. O Lorde diz que, graças a essa invenção, sua cidade está mais limpa do que nunca e não fede mais como um sovaco sujo. Ele abaixa a cabeça em gratidão, mas avisa Takumi que, por sua invenção ser valiosa, outros impérios podem começar a persegui-lo. Algumas horas depois, na mansão, Maple termina de fazer as roupas íntimas para Maria e Sofia e as entrega para Takumi. Porém, está tão perto de calcinhas pela primeira vez quase enlouquece Takumi. Então o otaku se tranca no quarto, decidido a continuar sendo um protagonista de anime. Uma semana depois, Takumi evoluiu sua alquimia de sistemas de purificação para a criação de geladeiras e as garotas ficam impressionadas. Agora podem guardar ingredientes frescos para cozinhar e, após testar as geladeiras, Takumi planeja levá-las ao escritório de Papete para iniciar seu próximo projeto. Quando Sofia pergunta qual será o próximo projeto, Takumi revela que planeja melhorar o equipamento delas usando dois dos minerais mais fortes, mitril e adamantina. Para isso, na manhã seguinte, Takumi se encontra com o recepcionista da guilda para perguntar onde pode conseguir esses minerais na cidade. O recepcionista diz que não há ferreiro na cidade que possa fornecer esses minerais raros, e a única forma de obtê-los é minerando ele mesmo. Contudo, o problema é que Takumi precisaria ser membro da Guilda dos Ferreiros, e a única saída é aceitar uma missão para derrotar monstros que surgem na mina. Takumi aceita a missão na hora, mas o líder da guilda aparece do nada para informá-lo sobre os monstros árvore que espreitam na floresta perto da mina, perto da gente. Enquanto conversam, Riel aparece, e Takumi, animado por ver um rosto conhecido, decide se exibir um pouco, convidando Riel para passar a noite em sua casa, e Riel aceita. No entanto, antes de ir para casa, Takumi decide fazer uma breve parada no escritório de Papete para informá-lo sobre sua última invenção, a geladeira, e também pedir uma carruagem, que Papete concorda em lhe dar. Ao crepúsculo, de volta à mansão, Sofia está preocupada que seu mestre ainda não tenha voltado e se culpa por não tê-lo acompanhado. Mais tarde, enquanto Takumi e Riel caminham para a mansão, Riel é subitamente atacado por uma assassina encapuzada que acaba sendo a Sofia. Sofia está prestes a abater Riel achando que ele planeja ferir seu mestre, mas Takumi intervém imediatamente e implora que não o faça, explicando que Riel é seu chapa. Após Takumi e Sofia se desculparem com Riel por quase mandá-lo para o além, eles vão juntos para a mansão, onde Riel vê que Takumi vive como um rei com duas beldades e mais uma garota-aranha à sua disposição. Riel fica logo deprimido, percebendo que até um garoto como Takumi está com tudo, enquanto ele ainda sonha com uma Mia Khalifa imaginária. Quando Takumi explica timidamente que não faz nada demais com as garotas, Riel tenta logo chavecar Sofia, mas ela manda ele pular de um penhasco. No dia seguinte, após Riel partir, Takumi volta a fabricar e, desta vez, cria a espada perfeita de drenagem de mana para as garotas, e depois vira uma poção de cura como se fosse uma cerveja, após o estresse do trabalho esgotar toda a sua mana. 3 dias depois, Takumi e as garotas embarcam na carruagem preparada por Puppet, prontos para ir à mina, e a bordo está um ferreiro com cara de Wolverine chamado Gambo. Enquanto isso, Papete recebe um mensageiro do rei que o informa sobre o grande interesse da família real no famoso sistema de vaso sanitário autolimpante de Takumi. Pelo visto, devido ao surgimento do vaso sanitário, o problema de esgoto na capital foi parcialmente resolvido. No entanto, o velho senil, que já devia ter morrido, enfatiza seu medo de que a notícia do vaso tenha se espalhado e que provavelmente atrairá perigo. Algumas horas depois, Takumi e sua equipe chegam ao limite da floresta que leva à mina, e, ao entrarem na mata fechada, são atacados por monstros árvore. Depois de derrubarem alguns deles, percebem que pode demorar para vencê-los no combate físico, então decidem apelar para a magia. Com magia, eles conseguem derrubar vários monstros árvore de uma só vez. Mas então enfrentam um monstro árvore ancião que continua se regenerando, não importa quantas vezes o cortem. Sofia conclui que a melhor forma de acabar com a ameaça de vez é com fogo, então instrui Takumi a envolver sua espada em chamas.
E assim que Takumi faz isso, ele consegue obliterar o monstro árvore. Com a floresta agora livre de monstros, Takumi e sua equipe finalmente chegam à cidade mineradora, onde visitam a Guilda dos Aventureiros e descobrem que sua missão na mina é eliminar a toupeira de ferro, um monstro que se alimenta de minério. Pouco depois, eles entram na mina e, após coletarem o minério de mitril e adamantite de que precisam, ficam cara a cara com a toupeira de ferro. Então Takumi ataca imediatamente com uma luz ofuscante, já que é um monstro que odeia a luz, e Sofia o finaliza como estocada. Após coletarem todo o minério necessário, Takumi e a equipe finalmente retornam à cidade, onde Gambo ensina Takumi a forjar os minérios em sua oficina para criar materiais mais fortes. Com o conhecimento que Takumi adquire, ele consegue criar armaduras mais fortes que o aço para Maria e Sofia, além de armas capazes de disparar ataques mágicos sem proferir um único encantamento. Empolgada com sua nova aquisição, Sofia agradece a Takumi, prometendo que nesta vida sacrificará até a própria vida para protegê-lo, mas então ela pede um escudo para poder fazer isso. Enquanto isso, no céu, a deusa, ao vigiar Takumi através de um espelho mágico, vê uma visão terrível do futuro, uma espada coberta de sangue e dois homens vitoriosos em um campo de batalha. Além disso, no reino vizinho, os dois heróis, Akira e Yamato, que foram invocados, agora estão prontos para trabalhar para o rei careca e sua filha maga maligna, Elizabeth, acreditando que estão tentando salvar o mundo. Em outro lugar, um padre enviado pelo Papa está em uma reunião tensa com o rei sobre notícias urgentes de que alguém está usando magia de purificação para construir banheiros. O padre acredita piamente que a magia de purificação é um atributo concedido por Deus e deve ser preservado apenas para a igreja, e por isso exige que o tal mago responsável pela magia de purificação seja entregue a eles. No entanto, o rei com cara de Gandalf não cai no papo de fanático religioso e se recusa a entregar seu maior trunfo, que tem purificado seu reino de resíduos desnecessários. Na manhã seguinte, na mansão, Papek visita Takumi para informá-lo casualmente sobre o problema que o reino está enfrentando com a igreja por causa dele. Papek também revela que o real motivo de sua vinda é que, após Lord Godwyn enviar amostras dos banheiros ao rei, o rei, impressionado com o alívio que sentiu após usar o banheiro, solicitou uma audiência com Takumi. Mais tarde, naquela noite, após Takumi contar a Maria e Sofia sobre a exigência do rei de vê-las, ele diz que seria rude recusar uma audiência com o rei e pergunta se elas gostariam de acompanhá-lo à capital real. Quando as garotas aceitam animadas vir com ele, Takumi anuncia que partirão em uma semana, mas primeiro precisarão conseguir uma carruagem de cavalo monstro. Além disso, para proteção extra, Takumi menciona que planeja fazer mantos de alta qualidade para as garotas, feitos apenas de pedras mágicas do elemento trevas, que serão capazes de bloquear a percepção. Na manhã seguinte, enquanto compram mantimentos, Maria e Sofia conversam sobre Takumi e como ele é atencioso como mestre, além de quão talentoso ele é como alquimista. No entanto, ao ver como Sofia idolatra Takumi como uma garota apaixonada, Maria a provoca, o que faz Sofia corar muito, e ela sai timidamente para evitar mais constrangimento. 2 dias depois, Takumi termina de fazer os casacos que bloqueiam a percepção para as garotas e elas ficam eufóricas com eles como crianças com doce. Para o próximo item de sua lista de tarefas, Takumi menciona que planeja fabricar uma carruagem que os levará à capital real a tempo, em vez de pegar uma emprestada. No entanto, como eles não têm um cavalo monstro para puxar a carruagem, Maria sugere que eles se aventurem na floresta para capturar um. Com uma empolgação assustadora pela natureza, ela garante a Takumi que na floresta eles podem até ter a sorte de capturar um unicórnio ou até mesmo um cavalo-dragão, que é muito mais forte e rápido que qualquer outro cavalo monstro. Seguindo com o plano de Maria, Takumi e as garotas se aventuram na floresta alguns minutos depois para capturar um cavalo. Essa aventura deixa Marble animada, e como ela não aguenta o ritmo lento que o Takumi e as garotas estão andando, ela se adianta e vai mais fundo na floresta. De repente, ela avista um cavalo monstro ferido, mas quando tenta ajudar, a fera ataca com um tremendo raio de eletricidade. Mesmo assim, Marble tenta conversar com o cavalo, garantindo que ela tem um mestre incrível que pode curá-lo. Porém, no meio da frase, ela percebe que estão cercados por um enxame de insetos monstros, então ela cria imediatamente uma barreira de teias para protegê-los. Mas quando os insetos monstros começam a mastigar a teia como biscoitos, Marble entra em pânico e tenta se comunicar com Takumi usando sua mana. Mas quando parece que não está funcionando, Marble grita antes de desmaiar, enquanto sua barreira de teia desaba com tudo, igual eu desabei na sua mãe ontem à noite. No entanto, no momento seguinte, quando ela abre os olhos, vê Takumi e percebe que o perigo passou. Depois de chorar de emoção,
Takumi tenta curar o cavalo Drake, mas fica chocado quando o mecanismo de defesa do cavalo repele sua magia de cura. De repente, Sofia sente outros monstros se aproximando e, enquanto alerta os outros, Takumi faz a coisa mais idiota de todas ao enviar Marble e o cavalo ferido para sua caixa de itens. Sofia o repreende imediatamente por não usar o cérebro, explicando que só um tolo sem juízo colocaria um monstro daquele tamanho em uma dimensão de bolso sem antes fazer um pacto. Ela diz que fazer isso causará um esforço imenso em seu corpo, e assim que diz isso, o corpo de Takumi confirma, sofrendo de exaustão e deixando-o inconsciente. Várias horas depois, em casa, Takumi está na cama tentando se recuperar, mas Sofia sabe que não haverá recuperação a menos que Marble e o cavalo saiam da dimensão de bolso. Então ela segura o pulso de Takumi e, usando sua mana, se comunica com Marble, dizendo para ela sair logo da dimensão junto com o cavalo monstro, ou o mestre deles vai acordar no além. Enquanto Maria sai para comprar uma poção de cura para Takumi, Sofia fica ao lado dele até que ele finalmente recobre a consciência, apenas para encontrar Sofia dormindo ao seu lado segurando sua mão. Então, antes que sua Excalibur carregue, Takumi acorda imediatamente e agradece por ela ser uma garota tão doce. Mais tarde, Takumi, Maria e Sofia vão para fora da mansão, onde encontram Marble e o cavalo dragão já fora da dimensão de bolso. Após Takumi curar o cavalo dragão, ele a nomeia Camélia, como a árvore que mantém as folhas o ano todo, deixando Marble empolgada por ter uma fera como ela no time. Enquanto isso, em uma empresa de comércio de escravos na capital, uma garota fera chamada Raven é insultada pelo dono da empresa, pois ele a considera inútil e ninguém quer comprá-la. Embora o zelador do local tente consolá-la, Raven vai para o seu quarto sentindo-se um fracasso inútil. Anos atrás, ela deixou seu irmãozinho na aldeia pobre deles na esperança de vir para a capital ganhar dinheiro e, por fim, tirar o irmão da miséria. Mas agora esse sonho parece um conto de fadas, já que nenhum mestre quer comprar uma nerd que só gosta de ler sobre alquimia. De volta à mansão, as garotas estão morrendo de preocupação com Takumi e como ele tem trabalhado feito um louco, se esforçando para construir banheiros, geladeiras e agora carruagem, tudo ao mesmo tempo. Sofia, em particular, teme que ele possa morrer um dia de tanto trabalhar e implora para que ele pense na sua saúde. No entanto, Takumi diz para não se preocuparem com ele e parte para a guilda. Algum tempo depois, ao chegar na guilda, ele nota uma confusão e, ao perguntar ao recepcionista o que houve, o rapaz explica que surgiram relatos recentes de um monstro aterrorizando os arredores da cidade. Após mostrar a Takumi um esboço do tal monstro feito por uma testemunha, ele pergunta o motivo da visita de Takumi à guilda naquele dia e Takumi diz que quer registrar outro mascote. O recepcionista afirma que não pode mais se surpreender depois da aranha monstruosa que Takumi domou da última vez. Mas quando Takumi tira o cavalo dragão de sua dimensão de bolso, o cara quase se mija de medo. Acontece que o cavalo dragão é o mesmo monstro de que todos falavam, e sua presença assusta todos na guilda. Mais tarde, naquela tarde, Sofia e Maria visitam a ferraria de Gambo e encontram Takumi cochilando como um bicho preguiça bêbado, e até Gambo é forçado a admitir que Takumi realmente precisa descansar e ir com calma. Alguns dias depois, Takumi finalmente termina a carruagem e, quando as garotas conferem o interior, ficam boquiabertas com o luxo. Aparentemente, o exterior da carruagem parece normal, mas por dentro, Takumi usou expansão espacial para transformá-la em um espaço de 5 estrelas, todo mobiliado e com 3 quartos. Alguns minutos depois, a jornada para a capital começa, mas no caminho, eles param para buscar Riel e sua equipe, que ficam maravilhados com o quão incrível é a carruagem de Takumi. Quando Papak vê a carruagem pouco depois, o empresário maluco quase perde a cabeça, implorando para Takumi fazer mais para que ele possa vender no Temo, até que Lord Godwin lhe dá um cascudo na cabeça para forçá-lo a se acalmar. Lord Godwin também fica impressionado com o quão legal é a carruagem de Takumi e está disposto a pagar a Takumi 1 bilhão de ienes japoneses para fazer uma para ele. Depois de viajarem por várias horas, eles finalmente chegam à capital real, mas antes de encontrarem o rei, Papak pede para discutir algo em particular com Takumi. A sós, ele sugere que Takumi faça o seu tipo de carruagem para o rei, acreditando ser a forma mais rápida de o rei ver o talento excepcional de Takumi. Já que terão uma audiência com o rei em 5 dias, Papak teme que não dê tempo de fazer a carruagem, mas Takumi garante que o prazo é suficiente. No entanto, Takumi menciona que só precisará de um espaço grande para trabalhar, e Papak garante que isso não será problema. Mais tarde naquela noite, Takumi informa Sofia e Maria sobre a empresa de comércio de escravos que Papak ofereceu para usar seu jardim espaçoso como local de trabalho.
Contudo, a menção a uma empresa de escravos dá uma ideia a Sofia, e ela sugere que Takumi compre uma escrava nerd em alquimia como ele para ajudá-lo na produção. A princípio, Takumi protesta, garantindo a ela que consegue dar conta da tarefa sozinho. Mas quando Sofia o lembra que ainda precisam dele para aquecer suas gatinhas geladas da noite e não querem que ele morra ainda, Takumi reconsidera. Então, na manhã seguinte, Takumi e Sofia encontram o zelador responsável pela empresa de comércio de escravos e contam sua intenção de comprar uma escrava para expandir seu harém. No entanto, ele deixa o cara saber que não precisa de apenas um rostinho bonito, e tudo o que quer é alguém com beleza e cérebro para alquimia. Com isso, o cara traz Raven, a única garota que ele conhece que é louca por alquimia. E após a apresentação, Takumi decide testar se Raven é realmente habilidosa em alquimia como o cara afirma, ou apenas mais uma influenciadora fraudulenta do Instagram. Então ele mostra a ela um círculo de alquimia e pede que ela descreva o processo para o qual o círculo é usado. Depois de quebrar a cabeça por alguns minutos, Raven começa a chorar porque o único círculo de alquimia que ela conhece é usado para fazer máquinas de doces. Ela finalmente admite ser um fracasso inútil na alquimia e implora a Takumi para não descartá-la como lixo. Mas para seu choque, Takumi diz a ela que gostaria de comprá-la como sua assistente. Quando Raven o lembra que falhou no teste, Takumi diz que ela passou, pois o círculo é realmente para doces em espiral. Com isso, o zelador cria um contrato de mestre-servo entre Takumi e Raven. Quando Takumi pergunta se Raven aceita receber seu salário diariamente, ela recusa, insistindo que ele envie todo o pagamento para sua vila. Quando Takumi pergunta o porquê, ela explica que sua vila é pobre e que foi vendida inicialmente como escrava por dívida para que sua família tivesse dinheiro para comer. Mas agora que está trabalhando, ela não quer que seu irmãozinho passe fome ou se torne um escravo como ela. Takumi concorda e, ao saírem, ele apresenta Raven a Maria e Maple, que imediatamente começam a pirar com o quão atraente Raven é. Enquanto isso, no reino vizinho, o rei careca está furioso porque o país vizinho não demonstra muito respeito e está pronto para enviar seus cavaleiros para lhes dar uma lição. No entanto, sua filha e maga real Elizabeth diz para ele se acalmar e não agir precipitadamente. Ela explica que tem um plano para incitar a igreja contra seus inimigos, já que agora todos sabem que eles têm um mago desrespeitando a igreja ao usar magia de purificação de forma imprudente. Nos dias seguintes, Takumi constrói a carruagem do rei e, enquanto trabalha, Raven observa com grande interesse, completamente hipnotizada e tornando-se imediatamente uma fã. Na semana seguinte, Takumi conclui a carruagem do rei e, enquanto admira sua obra de arte, o próprio rei se aproxima para elogiar a beleza diante de seus olhos. No entanto, como Takumi nunca viu o rei pessoalmente, ele não faz ideia de quem ele seja, e continua conversando casualmente até que Popek e Lord Godwin chegam correndo, gritando Sua Majestade! Com isso, o rei se apresenta oficialmente e agradece a Takumi por resolver o problema do esgoto no reino. No dia seguinte, Takumi e os outros deixam a capital, mas enquanto os observa partir, o rei avisa seus conselheiros para manterem a visita de Takumi ao palácio em segredo absoluto. Ele teme que, assim que todos souberem que Takumi visitou o palácio, a Igreja da Luz Divina certamente agirá contra eles. Alguns dias após voltarem da capital, Maria e Sofia dizem a Takumi que, em vez de receberem salários, preferiam que ele instalasse o pumpum delas. Quando Takumi, chocado, pergunta o motivo desse pedido incomum, as garotas explicam que, como ele tem sido tão bom para elas, ficam felizes apenas em ajudá-lo a relaxar. Raven, por outro lado, observa com espanto e prefere ficar calada, já que sua família ainda precisa de renda e ela prefere continuar recebendo seu salário. Enquanto isso, no reino vizinho, Elizabeth traça estratégias com o membro da Igreja da Luz sobre como lidar com o famoso mago que usa magia de purificação e ridiculariza a igreja. No dia seguinte, na mansão, Raven informa a Takumi que gostaria de se registrar como aventureira, assim como Maria e Sofia. Ela explica animada que sua intenção é aumentar seus atributos e sua mana, e, vendo como ela está empolgada em se tornar uma aventureira, Takumi concorda. Então, mais tarde naquele dia, ele a leva à guilda e, enquanto a registra como aventureira, o recepcionista sugere que Takumi crie um nome para o seu grupo. Ele diz a Takumi que o seu grupo é o único de alto nível na guilda que não tem um nome. No entanto, quando Takumi admite timidamente que não tem ideia de que nome dar ao grupo, Barak, com sua careca enorme, surge do nada determinado a enfiar uma ideia de nome Namarra em Takumi. Ele arrasta Takumi para o campo e começa a arremessá-lo como uma bola de beisebol, mas toda vez que pergunta se Takumi já tem uma ideia de nome, o cérebro de Takumi entra em pane, então o bruto continua a dar uma surra nele até que seu cérebro decida funcionar.
Horas depois, quando as garotas souberam da surra traumática que Takumi levou por não conseguir nomear o grupo, Maria sugere imediatamente que chamem o grupo de equipe Johnny Sins, mas Takumi logo descarta a ideia. Raven então sugere o nome Graduados do OnlyFans, mas Takumi manda ela calar a boca, dizendo que ela só é inteligente quando tá quieta. Enquanto Maria e Raven tentam inventar um nome para o grupo, Sofia ferve de raiva pelo fato de seu mestre ter sido moído pelo mestre da guilda e quer vingança. No entanto, Takumi implora imediatamente para ela se acalmar, alegando que a surra na verdade ajudou a melhorar suas habilidades de combate. No dia seguinte, Takumi dá a Raven seu anel de aprimoramento mágico e uma arma como membro de seu grupo. Quando a garota aranha aparece com ciúmes por não ter ganhado uma arma como os outros, Takumi também dá uma a ela para acalmá-la. Mais tarde naquele dia, após Takumi levar outra surra de Baraki por não conseguir um nome para o grupo, o recepcionista pergunta a Takumi se ele e sua equipe estariam dispostos a aceitar uma missão de escolta. Vendo como as garotas estão ansiosas por uma aventura, Takumi aceita a missão. A missão é escoltar um comerciante que viaja para uma cidade vizinha para comprar leite e outros laticínios como queijo para o seu negócio, e Takumi fica chocado ao saber que leite e queijo existem neste mundo, assim como na Terra. No caminho para a capital, eles encontram um grupo de goblins feios e um confronto com uma matilha de lobos bestiais. Mas como estão com pressa, não podem parar para ver a situação se desenrolar. Então Camélia torra todo o grupo de monstros com sua eletricidade poderosa, deixando todos atordoados com seu imenso poder. Horas depois, ao chegarem na cidade vizinha, Takumi e as garotas decidem tomar uma sopa cremosa, e de tão deliciosa que tá, Takumi diz a Sofia que precisaram pegar leite e queijo no mercado antes de voltarem para casa. A equipe acaba comendo até se fartar até escurecer, e enquanto observa as garotas saborearem a comida, Takumi reflete sobre como já se passaram vários meses desde que ele veio para este mundo, e com o quão bem ele se conectou com cada uma delas, parece que as conhece a vida toda. A última coisa que ele desejaria agora seria voltar à sua antiga vida de virgem, onde não tinha nenhuma garota e nem ninguém para pegar como você. No entanto, o gosto do leite e do queijo o deixa nostálgico, e quando ele de repente se lembra do arroz, pergunta a Sofia se ele também pode conseguir arroz neste mundo. Ela diz que sim, explicando que o grão pode ser encontrado na capital. Ao ouvir isso, Takumi quase perde a cabeça, e as garotas ficam surpresas por ele ser um fã tão grande de arroz. Sofia, em particular, fica chocada ao ver seu mestre reagir com tanto entusiasmo por causa de comida, e quando ela aponta isso, Takumi pergunta se ela sente nostalgia por ter deixado sua cidade natal ou se pensa em voltar. Sofia diz que não, afirmando que aproveita mais o presente do que relembra o passado. Ela explica que por 50 anos sentiu-se como se estivesse engaiolada como um pássaro por causa da maldição que bloqueava seus poderes. Mas depois de formar um contrato com Takumi e experimentar a liberdade de ter seus poderes desbloqueados, a última coisa que ela quer é voltar ao passado. Ela agradece a Takumi por lhe dar asas para voar e, pela primeira vez na vida, está empolgada com o que a espera no futuro. Depois que todos concordam com o que Sofia diz, Takumi percebe que, assim como Sofia, a deusa também lhe deu asas para voar, o que lhe dá um nome perfeito para o grupo, as Hadas do Anjo. As garotas adoram o nome, e Takumi explica que o nome simboliza o fato de que cada uma delas recebeu asas para voar. 2 dias depois, ao retornar da missão de escolta, a mansão é atacada com uma névoa venenosa por assassinos enviados pela igreja. O veneno nocauteia Sofia, Maria e Raven, mas como Takumi tem resistência a veneno, ele consegue derrotar os assassinos e depois curar as garotas do veneno. Depois de prender os agressores, Takumi informa Baraki sobre o ataque à sua casa e, ao chegar na mansão, Baraki aconselha imediatamente Takumi a informar Lord Godwin, ressaltando que a situação não deve ser ignorada. Bem cedo na manhã seguinte, Takumi relata o ataque à sua casa para Lord Godwin, e é então que ele descobre que os culpados envolvidos eram membros do Esquadrão dos Cavaleiros Divinos. Este é um grupo ameaçador de fanáticos que servem a uma deusa conhecida como Anat, e são responsáveis por executar qualquer pessoa que julguem desafiar os ensinamentos da igreja. Lord Godwin suspeita que eles devem ter sido enviados por seus inimigos no país vizinho, e isso faz Takumi perceber que os agressores que atacaram sua casa na noite anterior não vieram para brincadeira. Eles realmente vieram para levar a cabeça dele. Acontece que, no passado, os magos da igreja eram responsáveis por usar magia de purificação para tratar os esgotos nojentos de todo o reino. No entanto, a igreja não fazia isso de graça, pois sempre cobravam uma quantia bem alta. Desde que Takumi inventou seus vasos sanitários de autopurificação, os magos da igreja tornaram-se relevantes, e sua fonte de renda foi por água abaixo. Quando Takumi sugere se esconder em outro país,
Lord Godwin diz que é uma péssima ideia e garante que ficar no reino é a única forma de protegê-lo. Logo depois, ao saírem da residência de Lord Godwin, a imagem das garotas quase sendo assassinadas pelos fanáticos da igreja não sai da cabeça de Takumi, e ele se sente culpado por colocá-las em perigo. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, Takumi se desculpa com as garotas por colocá-las em perigo, mas elas o cortam, dizendo para parar de falar bobagem e explicando que estão todos juntos nessa situação. Para melhorar as defesas e evitar futuras infiltrações na mansão, Takumi diz a todos que tem uma ideia de erguer um dispositivo mágico ao redor de toda a casa que impedirá a entrada de quem não estiver registrado. As garotas acham uma ideia brilhante, mas Sofia sugere que, além disso, Takumi também deveria considerar conseguir um tanque para a equipe. No entanto, as garotas insistem que não precisam de nenhum homem na equipe, pois estão satisfeitas apenas com a cobra das calças de Takumi. Mais tarde naquela noite, enquanto as garotas dormem, Takumi fica acordado desenhando o círculo mágico de alquimia para a barreira mágica, e na manhã seguinte ele e Raven estão prontos para começar o trabalho. Mas Sophie interrompe, oferecendo-se para ajudar. Com isso, Takumi entrega a ela o círculo mágico que desenhou e a instrui a esculpi-lo em uma folha de metal. Assim que as garotas terminam de esculpir, Takumi prepara o procedimento de alquimia, mas então percebe Marble e Camélia brincando com o boneco de pelúcia de Golem, o que chama sua atenção. Quando Raven percebe que ele está olhando, ela sugere a ideia inteligente de criar um golem como linha de defesa em vez de procurar por um tanque. Mas Takumi diz a ela que seu nível atual de alquimia não consegue lidar com uma operação tão complicada. Nesse momento, a garota aranha aparece e pergunta a Takumi por que ele quer tanto um golem. Depois que Takumi explica que é para a segurança da casa, ela diz que ele pode simplesmente domar um golem em vez de criar um. Takumi percebe que Marble acabou de fazer sentido pela primeira vez na vida e, após compartilhar a ideia com Sofia, todos concordam em ir para a masmorra em busca de um golem de ferro. Algum tempo depois, ao chegarem à masmorra, avistam um golem de pedra gigante, e a visão aterrorizante faz Sofia avisar que eles deveriam simplesmente dar o fora. No entanto, Takumi, desesperado para não perder o golem, corre imediatamente em direção a ele apesar do aviso dela, e quando ele se aproxima, as garotas correm atrás dele, prontas para defender seu mestre. No entanto, para o choque de todos, o golem não demonstra hostilidade contra Takumi, e, ao olhar nos olhos do monstro, Takumi vê o rosto da deusa, o que o faz perceber que a bênção dela realmente o está protegendo. Ao estender a mão para o rosto do golem, ele doma o monstro, chocando a todos com a rapidez e facilidade com que isso acontece. Quando Marble pergunta animada que nome ele planeja dar ao novo amigo, Takumi pensa um pouco antes de responder que chamará o monstro de Titã. Com a missão cumprida, Takumi sugere que eles partam, mas Sofia ressalta que, pelo tamanho do golem, entrar na cidade com ele causará um grande alvoroço. Isso faz Takumi considerar esconder o golem em sua dimensão de bolso. Mas, diante de todos, o golem de repente encolhe para o tamanho de Kelvin Hart para facilitar a viagem. Um tempo depois, ao chegar em casa, Takumi convoca uma reunião urgente com as garotas, onde informa que planeja dissolver seus contratos de escravidão para que sigam caminhos separados. As garotas ficam chocadas ao ouvir isso, mas Takumi explica que a última coisa que ele quer é colocá-las em perigo como antes. Mesmo assim, as garotas protestam, recusando-se a sair do lado dele, e mesmo depois de Takumi prometer compensá-las com uma grande quantia em dinheiro, elas ainda recusam. Quando Takumi continua a insistir, Maria coloca sua lâmina no rosto dele e ameaça cortar seu piu-piu se ele disser isso de novo. Percebendo que as garotas não estão brincando, Takumi se desculpa por ser insensível e concorda em deixá-las permanecer ao seu lado. No dia seguinte, Takumi cria uma armadura de aço para Titã, o Golem. E essa armadura também tem uma função Alexa integrada que traduz o que o Golem sente em palavras compreensíveis. Além disso, Takumi vai além ao criar uma enorme armadura aprimorada de Homem de Ferro para o Golem, tornando a defesa perfeita para a equipe. Enquanto isso, no céu, a deusa Nolan observa Takumi criar suas invenções quando outra deusa vem informá-la que observaram recentemente vestígios da existência de Amat, o deus da igreja. A princípio, Anat era conhecido como um deus imaginário adorado por seguidores iludidos, mas a deusa revela que eventos recentes provaram que Anat é real e está prestes a se tornar um espírito maligno. No entanto, após ouvir tudo isso, Nolan se recusa a tomar qualquer atitude, explicando que não pode interferir nos assuntos dos humanos. Isso faz a outra deusa suspeitar que a invocação de Takumi não foi um acidente, mas parte do plano de Nolan, e por isso ela o abençoou com poderes extraordinários. Há um ano, uma certa vila foi atacada por monstros, resultando em morte e caos, o que levou a maioria dos moradores a fugir como refugiados. Entre eles está uma coroa atraente chamada Mani,
que também perdeu o marido no ataque, enquanto os nobres do reino ignoravam o sofrimento deles. De volta ao presente, após a última missão na masmorra, Takumi decide que é hora de tentarem completarem uma masmorra como um grupo. Mais tarde naquele dia, eles entram em uma masmorra de rank A, considerada uma das mais difíceis da província. De cara encontram vários tipos de monstros, que derrotam sem esforço em grupo. Usando sua habilidade de dificultar a visibilidade, Marble consegue detectar monstros antes que se aproximem, facilitando para Takumi e a equipe derrotá-los. Depois de passar um dia inteiro subindo de nível, Takumi e a equipe finalmente chegam ao último andar, que leva ao chefe final. Bem quando acham que vai ser tranquilo como os outros níveis, o azar do Takumi ataca, e o idiota pisa sem querer num botão de armadilha, o que libera na hora uma pedra gigante rolando na direção deles. Uma tentativa desesperada de fugir, a equipe faz uma curva fechada entrando num caminho desconhecido, e como a volta está bloqueada, são forçados a seguir a passagem, que os leva direto para a caverna do chefe. Diante de seus olhos, um terrível dragão da terra aparece e, sem perder tempo, ataca, forçando Takumi e a equipe a responderem com um contra-ataque. Enquanto o titã agarra a cauda do dragão, Marble ajuda a prendê-lo com suas teias. Sofia o apunhalha e, com o dragão imóvel, Takumi, Raven e Maria combinam suas habilidades mágicas para atingir o dragão com um inferno massivo. Porém, bem quando acham que a batalha acabou, o dragão revida lançando um fogo escaldante que faz Titã colidir contra a parede. Nesse momento, Sofia percebe que o ponto fraco do dragão é o flanco, e, ao apontar isso, Takumi energiza sua lâmina com eletricidade poderosa e a lança direto na boca do dragão, obliterando-o instantaneamente. Quando o dragão some, deixa um baú cheio de tesouros e um material duro feito de escamas de dragão, o que atrai o interesse de Takumi, e as garotas o provocam por ser um nerd da alquimia. Logo após voltarem da masmorra, Takumi e a equipe são convocados à mansão de Lord Godwin, onde o Lorde os informa sobre uma vila que foi atacada por monstros há cerca de um ano e foi totalmente ignorada pelos nobres, o que a fez se deteriorar num deserto. Lord Godwin quer que Takumi use sua habilidade apelona de alquimia para reconstruir a vila para que seus moradores possam finalmente voltar para casa. Ele menciona a vila onde Takumi ajudou a reconstruir os muros em pouco tempo e acredita que Takumi é o garoto ideal para o trabalho. Embora Takumi não veja nenhum desafio na tarefa, Sofia se opõe fortemente, apontando que aceitar a missão só o deixará mais exposto ao perigo. Quando parece que Sofia vai começar a discutir com o Lorde, Takumi diz para ela se acalmar e então concorda em assumir a tarefa. Ele explica que não pode ignorar a pessoa sem teto porque, no passado, ele também não tinha casa e uma vila o acolheu. Lord Godwin agradece animado, e um tempo depois, assim que Takumi e seu grupo chegam à vila deserta, eles começam a trabalhar imediatamente. Eles constroem estradas, erguem um muro enorme para proteger a vila de futuros ataques de monstros e também cavam um fosso profundo para reforçar a defesa. 10 dias depois, Takumi e sua equipe finalmente transformam a Terra antes devastada numa fronteira que pode rivalizar até com os melhores reinos. E assim que o trabalho termina, Takumi instrui Sofia a voltar para a mansão de Lord Godwin para informá-lo que os refugiados já podem voltar para casa. Depois que Sofia entrega a mensagem, Lord Godwin fica chocado ao saber que Takumi conseguiu reconstruir uma vila inteira em 10 dias. Conforme o anúncio se espalha, os refugiados começam a voltar para casa, mas no caminho continuam céticos, achando que pode ser outra pegadinha dos nobres que os enganam há anos. Contudo, ao chegarem aos muros da vila, agora transformada em cidade, ficam maravilhados e, no segundo em que entram, Takumi se aproxima para lhes dar as boas-vindas ao novo lar. Ele se apresenta como arquiteto, construtor e engenheiro deste paraíso, e também mostra a eles um belo forte que criou para os órgãos governamentais da vila e seus cavaleiros. Mais tarde naquele dia, no campo, Sofia avista Mina, que ao contrário de todos os outros, ainda parece infeliz, apesar da transformação de sua vila. Depois que Mina explica que não tem desejo de ser feliz após perder o marido, Sofia decide bancar a cafetina convidando Mina para se juntar ao grupo, garantindo que seu mestre sempre precisa de uma gata que possa esquentar os lençóis dele. Pouco depois, Takumi e Sofia encontram Mina, e Takumi aproveita a oportunidade para convidá-la formalmente para se tornar um membro de seu grupo. No entanto, Mina, achando que Takumi deve ser algum nobre, lembra como os nobres tratavam ela e seu povo como lixo? Então ela recusa educadamente o convite. Takumi decide não forçar mais o assunto, então Mina vai embora e como seu cérebro limitado acha que Takumi é um daqueles nobres que acabará indo atrás dela por se recusar a deixá-lo pegá-la, ela decide deixar a vila totalmente.
No entanto, ao entrar na floresta, ela encontra monstros e Takumi e sua equipe, já informados da atividade de monstros na área circundante, vêm imediatamente em seu socorro, salvando-a de ser comida viva por monstros lobos. Esse esforço heróico de Takumi e sua equipe toca a Mina, ajudando-a a finalmente entender que, por mais que Takumi esteja interessado no corpo dela, ele também está interessado em dar a ela uma vida boa. Então ela agradece a Takumi e concorda em se tornar um membro do harém. Enquanto isso, as notícias se espalham até para os países vizinhos sobre o desenvolvimento recente de uma cidade que antes era considerada uma terra desolada. E quando o rei ouve isso, fica chocado que uma fortaleza pudesse ser erguida em tão pouco tempo. Ele suspeita imediatamente que o infame e poderoso alquimista do reino inimigo deles deve estar envolvido, e isso faz seu sangue ferver. No entanto, sua filha Elizabeth o acalma, garantindo que o momento que todos esperavam finalmente chegou, a hora de libertar os heróis. Naquela noite, Elizabeth instrui os 3 heróis, anunciando que chegou a hora de um mundo finalmente reconhecê-los. Akira e Yamato estão mais do que entusiasmados e mal podem esperar para exibir seu status de herói para o mundo. Mas Akane, por outro lado, não compartilha da empolgação e acredita que algo suspeito está definitivamente acontecendo. 3 meses se passam desde que Takumi transformou a Vila Morta em uma cidade industrializada, e agora os moradores voltaram todos ao trabalho. As colheitas estão melhorando constantemente, e Takumi fica satisfeito em ver que eles agora estão vivendo vidas plenas. No entanto, nas profundezas da floresta circundante, Sofia percebe que o número de monstros aumentou com o tempo, incluindo agora criaturas como lagartos do mato que não estavam lá antes. Muito mais tarde, ela leva o problema a Takumi, explicando que acredita que monstros de habitats próximos começaram a avançar em direção a eles, e essa revelação preocupa Takumi. Bem cedo na manhã seguinte, um mensageiro de Barak chega, informando a Takumi que ele e seu grupo são necessários de volta na Guilda dos Aventureiros. Quando Takumi pergunta ao mensageiro de aparência rústica se houve alguma mudança recente em casa, o cara conta sobre boatos circulando de que os heróis do país vizinho apareceram de repente. Mais tarde naquela noite, enquanto Takumi janta com suas garotas, eles discutem a súbita aparição dos heróis no reino vizinho, e Maria não vê nada de errado, acreditando que os heróis devem ter sido enviados pela deusa para corrigir as más políticas de lá. No entanto, ao refletir sobre o assunto mais tarde naquela noite, Takumi sabe que os heróis não foram invocados pela deusa, mas sim por seus inimigos para lutar sua guerra usando magia proibida. Ainda assim, ele espera que os chamados heróis sejam boas pessoas que corrigirão os erros do reino vizinho. Enquanto isso, no reino de Sidônia, o rei envia os heróis para mostrar ao mundo do que eles são capazes. No entanto, antes mesmo de entrarem na carruagem, Akira e Yamato já estão sendo rudes com sua escrava, Lulu, falando com desdém com ela. Mas Akane a defende, avisando-os para pararem de ser idiotas insensíveis. Na manhã seguinte, Takumi e seu grupo chegam de volta em casa, e ao chegarem à Guilda dos Aventureiros, a recepcionista informa que eles têm uma missão de papaque para guardá-lo e escoltá-lo até a capital real. Alguns minutos depois, quando voltam para casa, Mina insiste em ir junto na missão, reclamando que não pode ficar em casa sozinha. Takumi tenta explicar que ela não está apta para o combate e que a missão pode ser perigosa. Mas no momento em que Mina lança seus olhos sedutores para ele, o gado cede instantaneamente e concorda em deixá-la ir com eles. No entanto, ele diz que primeiro precisará registrá-la como uma aventureira. Enquanto isso, os chamados heróis já estão a caminho da Guilda dos Aventureiros, e em sua primeira missão, Akira e Yamato agem abertamente com arrogância, exigindo que precisariam de uma massagem em suas salsichas por uma elfa. Akane, por outro lado, está pensativa, procurando desesperadamente uma maneira de escapar tanto deles quanto de toda a situação de herói de uma vez. Devido à sua habilidade divina, conhecida como habilidade de revelação, que funciona como um sexto sentido, ela tem um forte pressentimento de que existe alguém por aí que realmente deveria ser o verdadeiro herói. Alguns minutos depois, na guilda, Mani finalmente é registrada como aventureira. Mas de repente, Akira e Yamato entram de repente, agindo como se fossem os donos do lugar. Um aventureiro fera tenta colocar juízo neles, mas leva um soco no estômago e cai instantaneamente, e eles o avisam para nunca responder a um herói. No momento em que põe os olhos em Sofia e Manen, começam a fazer exigências, dizendo a Takumi para considerar uma honra entregar suas garotas aos heróis. Mas Takumi recusa e diz para eles se ferrar em outro lugar. Isso irrita os heróis com cérebro de macaco, que, pela última vez, ordenam que Sofia e Mani venham com eles, mas as garotas recusam terminantemente, dizendo que prefeririam que gorilas as pegassem.
Ao ouvir isso, Akira e Yamato perdem a cabeça e atacam imediatamente, mas Takumi usa sua habilidade de alquimia para quebrar a espada de Akira, e quando ele derruba Yamato como uma barata insignificante, Akane fica chocada além das palavras. Mesmo depois de serem humilhados, Akira e Yamato se recusam a deixar o assunto de lado e, ao saírem, prometem se vingar de Takumi. Com os encrenqueiros fora, Akane imediatamente se aproxima de Takumi e pede desculpas pelo comportamento deles. Takumi diz a ela que tá tudo bem e, depois que se apresentam, Akane fica chocada ao perceber que Takumi tem um nome japonês. No entanto, antes que ela possa dizer qualquer coisa, Takumi se aproxima e a convida discretamente para passar a noite em seu hotel. Apenas ao sentir sua aura de bad boy, Akane percebe que Takumi não é apenas um aventureiro comum. Então, mais tarde naquela noite, enquanto todos dormem, ela e suas servas saem escondidas em direção ao hotel que Takumi mencionou. No caminho, elas encontram cavaleiros que as perseguem, mas Sophie e Marble intervêm para salvá-las e as levam para encontrar Takumi no hotel. Lá no quarto, eles têm uma conversa séria, com Akane querendo saber se Takumi é do Japão e se foi invocado. Quando Takumi admite que realmente é do Japão, as garotas ficam chocadas, pois sempre pensaram que ele fosse um nativo. Então Takumi decide se abrir e compartilhar tudo sobre a invocação e a deusa. Ele também conta como o reino vizinho usou um feitiço de magia negra para invocar os chamados heróis, e como isso causou uma grande flutuação no fluxo de mana no mundo. Quando Takumi pergunta por que Akira e Yamato não são tão sensatos quanto Akane, ela explica que eles nem sempre foram assim. Desde que foram invocados, suas personalidades mudaram, e ela suspeita que o reino de Sidônia possa estar envenenando a comida deles, já que ela sempre usa magia de purificação antes de comer ou beber qualquer coisa. Akane então implora Takumi para ajudá-la a fugir para um país diferente, longe de toda essa loucura, mas Takumi diz que ela sempre estará fugindo como John Wick, não importa para onde vá. Quando Takumi nota a coleira de escrava no pescoço de Lulu, Akane revela que não suporta isso e odeia a ideia de escravizar alguém. Depois que Takumi ajuda a remover magicamente a coleira do pescoço de Lulu, Lulu implora a Akane para não abandoná-la agora que não é mais sua escrava. Mas Akane garante que elas sempre estarão juntas como amigas, não como mestre e serva. Depois disso, Takumi convida Akane para ficar com eles por enquanto, e ela aceita, então juntos eles voltam para a mansão. Depois do jantar naquela noite, Takumi, seguindo o exemplo de Akane, decide libertar todos os seus escravos. Mas Sofia protesta, perguntando se sua loucura temporária começou de novo. Então Takumi explica que agora vê todos eles como aliados e amigos preciosos em vez de escravos. Ele diz que eles são como uma família para ele, e ao ouvir essas palavras, as garotas ficam emocionadas. Elas concordam em deixá-lo dissolver seus contratos de escravidão. Mais tarde naquela noite, enquanto praticava suas habilidades de alquimia, Takumi recebe uma mensagem urgente da guilda informando que a vila recém-desenvolvida está sob ataque de uma grande horda de monstros. Pouco depois, Takumi e Sofia correm para a guilda, onde encontram Barak, junto com Riel e seu esquadrão, que já os esperavam. Barak explica que uma grande horda de monstros está avançando em direção à vila, mas o momento é ruim, já que a maioria dos grupos já está em outras missões. O recepcionista interrompe, explicando que apenas 3 grupos estão disponíveis no momento, o que inclui Riel e sua equipe, Takumi e suas garotas, e antes que ele possa revelar o último grupo, 5 gatas aparecem de repente apresentando-se como as Spice Girls. Depois que a líder ruiva do Esquadrão das Esposas Troféu apresenta cada membro de sua equipe, Barak anuncia que eles precisam partir imediatamente. Enquanto Takumi, Marbel, Maria, Raven e Sofia seguem o resto do grupo em direção à vila, Akane e Lulu são deixadas para trás na mansão com um titã encarregado de protegê-las. No entanto, antes de embarcarem na jornada, Takumi presenteia Sofia com uma espada especial que ele criou usando as escamas do dragão que eliminaram na masmorra. Combinando-a com uma segunda lâmina que ele também forjou, Takumi acredita que eles serão capazes de causar danos devastadores aos seus inimigos. Ao chegar à vila, a equipe de grupo se depara com uma visão aterrorizante. Todos os tipos de monstros, incluindo os alados, cercaram a vila, e alguns já estão pulando as cercas. Sem esperar por qualquer apresentação, os membros do grupo entram imediatamente em ação, eliminando cada monstro que encontram. Takumi libera o trovão de Thor usando o martelo que ele criou, enquanto Sofia derrota vários monstros com um poderoso ataque de redemoinho. Enquanto a intensa batalha entre humanos e monstros continua, Takumi e todo o esquadrão entram direto na vila e começam a eliminar os monstros que aterrorizam os moradores. Com todos trabalhando juntos, eles conseguem derrotar um número enorme de monstros, tanto dentro quanto fora dos muros, e, por enquanto, a vila está salva.
No entanto, muitos dos moradores sofrem ferimentos graves, então Takumi instrui Sofia e Marbel a curar o máximo que puderem. Alguns minutos depois, Takumi se junta aos outros membros do grupo no topo do muro, onde todos percebem que os monstros restantes começaram a recuar para a floresta. No entanto, o que pega todos de surpresa é a maneira ordenada da retirada, quase como se seus movimentos estivessem sendo coordenados. Isso leva Takumi a acreditar que alguém ou algum monstro poderoso deve estar controlando o resto como marionetes. Quando Ryo discorda de sua opinião, Takumi explica que quando o reino de Sidônia convocou seus heróis meses atrás, houve uma flutuação repentina de mana em uma escala enorme, o que ele suspeita ter causado certas mudanças que levaram alguns monstros a evoluir. Enquanto isso, enquanto a batalha entre monstros e humanos continua, no reino de Sidônia o rei é informado da situação e a notícia o agrada. Seu informante explica que, se a batalha continuar, isso inclinará o equilíbrio de poder a favor deles, e o rei acha a perspectiva profundamente satisfatória. Sua filha, ao seu lado, sugere que aproveitem que a nação inimiga está ocupada com a guerra para atacar todos os seus aliados usando os heróis invocados, para enfraquecê-los e deixá-los sem poder para quando finalmente lançarem seu ataque total. De volta ao campo de batalha, Raven encontra Sofia e reclama que Takumi está distribuindo todas as poções de cura para os aldeões feridos sem nem pensar em si mesmo. Ao ouvir isso, Sofia confronta Takumi imediatamente, dizendo para ele não dar tudo e pelo menos guardar um pouco para si mesmo. Mas Takumi garante a ela que ficará bem, desde que evite sofrer golpes pesados. Vê o quanto Takumi está disposta a priorizar os outros em vez de si mesmo, toca a Sofia, e ela jura silenciosamente protegê-lo, não importa o que aconteça. Algumas horas depois, Marbel informa Takumi que a floresta começou a se agitar de novo, o que significa que outra onda de monstros está prestes a atacar. Determinada a proteger a vila, Takumi e o resto do grupo saem das muralhas da cidade para enfrentá-los. Quando os monstros lançam um ataque total, todos respondem com ataques mágicos combinados que devastam o campo de batalha, eliminando a maioria das forças inimigas. Trabalhando juntos em equipe, eles lançam ataques precisos contra os monstros. Mas de repente, Sofia sai da formação e começa a correr à frente em direção aos inimigos. Takumi tenta impedi-la, mas ela é tão teimosa quanto a minha ex e se recusa a ouvir. De repente, os monstros recuam, e assim que a tensão começa a baixar, um monstro gigante de 2 cabeças aparece diante deles e lança uma névoa roxa mortal em Sofia. Takumi suspeita imediatamente que essa criatura seja o líder deles, mas bem na hora Sofia sofre um golpe direto e cai no chão. Enquanto o monstro se aproxima para acabar com ela, Takumi intervém e a salva bem a tempo. Apesar dos avisos dele, Sofia continua atacando a fera sozinha, apenas para ser atingida novamente pela névoa roxa. Quando o monstro prepara um inferno massivo para acabar com ela, Takumi intervém mais uma vez, mas desta vez eles lutam juntos. Usando seus ataques combinados com as espadas, Takumi mostra uma determinação notável e oblitera completamente o monstro em pedacinhos. Quando a poeira baixa, Takumi cura os ferimentos de Sofia, mas depois a repreende por agir de forma tão imprudente. Ela explica que sua intenção era salvá-lo, mas Takumi se recusa a aceitar essa desculpa e continua a repreendê-la por ser mais teimosa que um bode. Pouco depois, Takumi é informado de que todos os monstros foram eliminados, e, aliviado com a notícia, ele desmaia nos peitos da Sofia de exaustão. Enquanto isso, em um dos reinos aliados, Akira e Yamato estão fazendo a festa, causando o máximo de dano possível aos moradores, enquanto se enganam achando que estão fazendo o trabalho de heróis. Alguns dias depois, Takumi e a equipe voltam para a mansão e, durante o jantar, Takumi tem uma conversa particular com Sofia, onde ele se desculpa por gritar com ela e Sofia, por sua vez, se desculpa por quase jogar sua vida fora. Takumi diz a ela que tudo o que quer é que lutem como parceiros no campo durante o dia e nos lençóis à noite. E essa mensagem toca profundamente Sofia, então ela promete seguir com ele até a eternidade. Vários dias depois, Takumi leva Akane e Lulu para conhecer o Lord Godwin, pedindo permissão para que elas fiquem. Lord Godwin dá sua aprovação prontamente, mas depois informa Takumi sobre os ataques dos heróis contra os aliados do reino. Ao ouvir isso, Akane percebe que cedo ou tarde terá que enfrentar Akira e Yamato. Comente Alchemist Gold se você assistiu a este resumo até o final. Se você gosta de resumos de anime assim, inscreva-se no canal e veja este próximo vídeo.